Boa noite aos irmãos. Gostaria de saudá-los na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos dar início, irmão, a mais um culto de missões, né? Um culto de missões é uma celebração da igreja, onde o foco é falar sobre o ID, amém? E em Marcos 16 e 15, diz assim: Ide, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, amém? Eu peço aos irmãos que fiquem em pé, por favor, para nós lermos o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, vai estar aqui no Data Show. Nós iremos ler todos juntos. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, amém? Vamos todos juntos nos três. 1, 2, 3. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Convido o grupo de louvor, ainda em pé, irmãos, para louvarmos o nosso Deus com o cântico Sonda-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Podemos assentar. Vamos orar ao nosso Deus. Augusto Deus e Pai Celestial que está nos céus, nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos reunidos, Deus, aqui, Senhor Deus, a tua casa, para louvar e enaltecer, Senhor Deus, o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, esse culto, Pai, de missões, que fala sobre o ID, que fala sobre nós fazermos missões, ajudando assim os nossos missionários, os obreiros que estão por aí afora, Pai, levando a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que aqui chegou, Deus, com o intuito de louvar o teu nome, que o Senhor possa abençoar e que cada um possa sair daqui transformado. Que eu possa abençoar aquele também que chegou na tua casa que ainda não tem Cristo, Deus, em seu coração. Que o teu Espírito Santo possa transformar a vida, Senhor Deus, dessa pessoa. Que eu possa também abençoar a vida do mensageiro que trará a mensagem logo mais, Senhor Deus. Que a alma chegue a teus pés. Que eu possa aceitar, Senhor Deus, a nossa oração, aceitar, Senhor Deus, o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, louvando ao Senhor, iremos entoar o cântico Nosso Rei. O mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar.
salvação, o mal não irá triunfar. Cantei o nosso Rei, grande poder. Mais uma vez. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, é grande em poder. Amém. Nesse momento, nós iremos cantar mais um cântico de número 429, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e oferta, que possam vir aqui à frente, depositar aqui no gasofilaço. Hino de número 429, ceifando. Escolhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Bênçãos abundantes havemos de trazer. Semeamos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Bênçãos abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Bênçãos abundantes havemos de trazer. Amém. Chama aqui o irmão Mateus e faça uma oração em agradecimento aos dízimos e à oferta que foram recolhidos para a casa do nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome aqui na Tua casa, Senhor. Em especial, quero lhe agradecer, Senhor, pela oferta que foi recolhida, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde contribuir, cooperar para missões, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando e abençoando a cada irmão que não pôde cooperar, por seu sábio motivo, Senhor. Eu te peço que tudo que venha ocorrer nessa noite, que seja para a honra e glória do Teu nome. Eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Mateus. Peço à igreja que fique em pé, por favor, para nós continuarmos louvando ao nosso Deus com o hino número 188, o Evangelho. Hino 188, o Evangelho. Se fez ouvir aqui, boas novas, quão alegres,
são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, se pra quem com fé comer, da vida ao pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma levarei e passearás. Santa paz e perdão, são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-nos desde já, não vos demoreis então, não virei os vossos olhos ao fugir da perdição. Santa paz e perdão, são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som dos céus, pois amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão, são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podemos assentar. Neste momento nós teremos um momento de oração intercessória. Eu convido aqui à frente o irmão Márcio para que possa fazer assim essa oração pelos missionários e família, por seu sustento e por conversão de almas. Oi. Boa noite a todos, irmãos. Vamos orar. Oremos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, como tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Pai Santo, eu peço e agradeço a oportunidade, Senhor Deus, o privilégio de poder, Senhor Deus, assim, e pedir, Senhor Deus, pela vida dos teus missionários, aqueles, Senhor Deus, que o Senhor separou para pregar a tua palavra, Senhor Deus, no campo, Senhor, e onde eles estiverem, Pai Celestial, peço que o Senhor venha confortar os seus corações, Senhor, consolar todos aqueles, Senhor Deus, que podem estar atribulados nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha, Pai Celestial, de encontro à necessidade, Senhor, desses homens, Senhor, e mulheres, e o Senhor venha, Senhor Deus, abençoá-los, Senhor, suas famílias. Ó Pai Santo, que o Senhor venha, Senhor Deus, a ajudar no sustento, Pai Santo, das suas famílias, Senhor Deus, pela saúde deles, suas esposas, seus filhos, Senhor, também. E também, Pai Celestial, pela vida espiritual, Senhor Deus, de cada missionário, Senhor Deus, cada família que faz missões, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, guarda, Senhor, livre de todo mal. Acampa teus anjos de derredor, Senhor Deus, dos seus lares, Senhor. E que o Senhor venha trazer paz, alegria, felicidade, força, Senhor Deus, e muita fé, Senhor Deus, a todo aquele, Senhor Deus, que está pregando a tua palavra, Senhor Deus, no campo afora. Peço que tu abençoe, Senhor Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Convido o grupo de louvor, mais uma vez, para nós entoarmos o cântico Poder para Salvar. Convido que a igreja fique em pé, mais uma vez, para louvarmos o nosso Deus, que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. O cântico Poder para Salvar. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre ou toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seitas, contas, medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
assentar. Essa foi a nossa primeira parte, onde nós louvamos ao nosso Deus. Agora eu gostaria de chamar o pastor, que irá fazer as considerações. Queridos irmãos e visitantes, boa noite a todos. Saúdo com a santa paz e misericórdia do nosso Deus. Amém? Mais uma vez, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós estamos aqui na casa de Deus, nesse culto de missões, onde nós temos alguns propósitos. O primeiro deles é glorificar a Deus. O outro propósito é de trazer mensagens que edificam a igreja, incentivando a contribuir, incentivando os jovens, aqueles que queiram ser um missionário. A obra do Senhor ela é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então esse culto serve para motivar, para desafiar você aí ao campo missionário, como também contribuir com missões. No último dia 30 de novembro, nós temos o culto de missões Mimbrafé. E nós, como Igreja do Senhor, que somos afiliados à Missão Brasileira Batista da Fé, nós temos uma campanha para alcançarmos R$1.000 para nós ofertarmos ao culto de missões nacionais, que essas ofertas é exclusivamente para o trabalho lá de Belém do Pará, onde a missão sustenta juntamente com as igrejas o nosso missionário Anderson, está lá em Belém do Pará. Por isso eu peço que os irmãos continuem orando pelo nosso missionário que está lá, e por todos os missionários também que estão no campo pregando missões. Amém, irmãos? Deixo fazer o conhecimento, nosso conhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos aqui o irmão Joaquim com a Cristina. Nós temos também o Tony, que está ali. Temos o Silvalber, está ali. Também temos a família do pastor Ricardo Júnior, que vai ser o preleitor dessa noite. Quero também fazer a justificativa de algumas ausências de alguns irmãos. O irmão Gilmar está enfermo. Alguns estão fazendo o Enem, já acabou o Enem, né? E não puderam estar conosco. Tá bom? A irmã Abigail também se encontra enferma. Então, peço que os irmãos assim possam orar por esses irmãos. Ok? Irmãos, hoje estar conosco para mim está sendo muito difícil, estou até tremendo, ficando nervoso, porque hoje está conosco o filho do pastor Ricardo. E o pastor Ricardo, ele foi o meu amigo. O pastor Ricardo foi a minha inspiração, foi aquele que muitas das vezes ali em Belém do Pará me aconselhou, puxou a minha orelha quando teve que puxar, e foi muito difícil para nós ali em Belém do Pará quando recebemos a notícia que o nosso bom Deus recolheu o pastor Ricardo para os santos céus. E no nosso coração incrédulo, a gente fica sempre pensando, por quê, né? Tantos para levar, porque levou aquele que estava empenhado em missões, foi aquele que, como presidente, como diretor de missões, sempre incentivava, né, irmãos? Então, para nós ali em Belém do Pará foi muito difícil, mas nosso consolo depois do Santo Espírito de Deus é o pastor Ricardo Júnior, que está aqui conosco, com a sua esposa,
com a viúva do pastor Ricardo, a irmã Renê e a sua mãezinha, né? Para onde o pastor Ricardo ia, levava a sua mãe quando podia. Então, irmãos, gostaria de convidar aqui o pastor Ricardo Júnior, que vai trazer mensagem aos nossos corações essa noite. Tá bom? Presta atenção, reverência, para escutar o conselho de Deus aos nossos corações essa noite. Obrigado, pastor. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém. É um privilégio estar aqui essa noite. O pastor Júlio já me apresentou. Mas vou apresentar só as pessoas que vieram comigo novamente. Minha esposa, eu sempre esqueço, vou pregar, não apresento a minha esposa, né? Então, hoje eu vou apresentar minha esposa, irmã Hannah, a minha avó, né, dona Sinamor. Temos ali que não é a minha mãe legítima, né? A gente sabe disso, mas é uma mãe de criação para mim, que é a irmã Renê. Porque às vezes é engraçado eu falar da irmã Renê, porque eu dou testemunho da minha mãe, que não é convertida, e as pessoas às vezes, será que ele está falando da irmã Renê? E os exemplos são negativos muitas vezes, né? E aí, para não confundir, a gente gosta de fazer essa diferenciação, mas a irmã Renê também está com a gente, graças a Deus por isso. Eu também tenho me esforçado para trazer sempre eles comigo, pastor Júlio, a exemplo do meu pai, e pela graça de Deus, assumi o trabalho na Igreja Batista Perseverança. Estamos lá na frente há 4 anos, na frente do trabalho. Meu primeiro ano como pastor da igreja. E o pastor Júlio me chamou para trazer uma mensagem a respeito de missões. Eu fico alegre porque a Brilho Celeste é uma igreja do Senhor. É uma igreja que também faz parte da mesma missão que a Perseverança faz parte, e na verdade foi fundada pela mesma igreja mãe, né? A Igreja Batista Celestial. Nós viemos num fruto do mesmo trabalho, na época o pastor Gilmar, né, que ajudou a plantar a Perseverança, plantou Brilho Celeste, Jardim Celeste, Adonai, e foi bênção, né, para nossas vidas naquele período. E a Perseverança é fruto desse trabalho que, graças a Deus, até hoje está lá, ali no bairro Cidade de Deus. E eu fico feliz de ver alguns irmãos aqui, irmãos que estão perseverando, irmãos que a gente cresceu junto e participou de vários eventos juntos. Eu também estou feliz de ver aqui o irmão Joaquim, que a gente orou bastante pela sua recuperação. Fico feliz de ver a Cristina também aqui, que vocês possam continuar firmes. E, queridos, depois dessa apresentação, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para Mateus, capítulo 9. Nós vamos meditar hoje no versículo 35 ao versículo 38. Eu sei que os irmãos estão habituados a usar a versão revista atualizada, mas eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, os irmãos acompanhem nas suas versões sem problema nenhum, mas eu estarei trabalhando hoje com a Nova Almeida atualizada. Diz assim, Mateus 9, do 35 ao 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai nosso que está nos céus, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo privilégio que temos de te cultuar, de ter livre acesso a ti. E te peço, Senhor, por tudo que será falado aqui essa noite, Senhor, que não venha ser palavra de homem, mas venha ser a tua palavra sendo pregada, Senhor. Que eu possa sair daqui com a consciência tranquila e dizer: assim diz o Senhor. Porque está escrito, seja somente isso a ser falado hoje, e que a tua palavra possa encontrar espaço em nossos corações, para nos edificar, Senhor, para que nós possamos aprender algo, para que possamos também colocar em prática, Senhor, e que se houver alguém aqui que ainda não te conhece, eu sei que existe, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando, que o teu Espírito Santo venha estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que haja salvação aqui essa noite, em nome de Jesus, Senhor, amém. Irmãos, podemos assentar. Falar sobre missões é algo muito
muito legal, é algo muito gratificante, em um cenário que nós vivemos, que a igreja, ela perde a sua missão, ela perde ali a sua ideia, seu propósito. Alguém sem missão é alguém sem propósito. Nós precisamos ter um propósito na nossa vida, né? E Jesus, ele vai estabelecer para nós claramente qual é a missão da igreja, né? Então, as pessoas às vezes acham que igreja é um clube, em que a gente tem os afiliados, que são, a gente chama de irmão, e esses afiliados fazem parte, ele tem acesso a algumas programações da igreja, e aí você pode participar, e ali você pode ter um momento de comunhão, você come junto e você se diverte. E as pessoas às vezes confundem, acham que isso é apenas isso. Eu quero deixar claro que isso não é errado, mas apenas isso você está cumprindo ali a missão da igreja. A igreja que acha que o trabalho é desenvolver um grande trabalho social. Então nós temos que ter um amor aos perdidos, mas nós devemos alimentar os famintos. Então o trabalho da igreja é cuidar dos pobres. O trabalho da igreja é trabalhar na parte social. Olha, o ser humano está passando por dificuldades, nós devemos suprir as suas necessidades. Há pessoas que querem trabalhar com as causas da natureza, são os ativistas, temos que proteger o meio ambiente, mas nada disso é missão da igreja. Então nós precisamos, para falar de missões, precisamos entender qual é a missão da igreja e como a igreja cumpre essa missão, e qual é a finalidade que essa missão vai me levar, para onde essa missão, ao ser cumprida, ela me leva. E quem vai definir isso? Sou eu? É você? Esse vai ser o problema, né? Quando eu tento definir o que é a missão, quando eu tento dizer como vamos cumprir a missão, e quando eu tento dizer que resultados a gente tem que chegar, vai dar errado. Eu preciso olhar para o que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, é bem claro para nós. A missão da igreja é pregar o evangelho. Isso tem que ficar claro. A missão da igreja é pregar o evangelho. E a gente leu aqui no início, quando o dirigente leu, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Parece óbvio para você. Pastor, você está falando de algo que eu já sei. Mas entenda comigo uma coisa. O que é o evangelho? Pregar o evangelho é pregar esse evangelho por completo e não por partes. Pregar esse evangelho em toda criatura significa que a igreja, ela precisa alcançar todas as camadas da sociedade. Todos os cantos precisam ouvir do evangelho. Então, se nós somos igreja, nós precisamos ser relevantes nessa pregação desse evangelho. Então, precisamos de homens, mulheres que estejam dispostos a pregar nos presídios, porque lá é um local que o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado nas escolas. O evangelho precisa ser pregado nos hospitais. O evangelho precisa alcançar pessoas em situação de rua. O evangelho precisa alcançar dependentes químicos. O evangelho precisa alcançar pessoas de grande status social, que são pessoas difíceis de a gente alcançar. E o evangelho precisa alcançar pessoas miseráveis, que também são difíceis de alcançar. São os extremos. Não é a ideia, eu entendi a missão, mas ok, essa missão precisa ser cumprida, esse evangelho precisa ser pregado. Eu tenho que alcançar o meu vizinho, eu tenho que alcançar as pessoas que estão ao meu redor, e eu tenho que trabalhar para que outras, cada vez mais pessoas, recebam esse evangelho. Esse é o id por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Ele precisa ser cumprido, e não é só pelo pastor, e não é só pelo diácono, ou pelos evangelistas, mas todo crente salvo, ele tem essa missão, e ele precisa cumprir. Nós precisamos ser relevantes, irmãos. Quando Jesus ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é a ideia de ser relevante para um mundo perdido. A transformação desse mundo, ela não vai vir por meio de um candidato à política que você votou. E talvez igrejas se dividem por causa de políticos, sabia? Há histórico de igrejas que racharam por causa de política. E a igreja que colocam toda esperança em um candidato, que vai ajudar ela com isso ou aquilo. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está em pregar esse Jesus.
E sabe, a transformação que vai ocorrer no mundo, ela tem que vir através da igreja, porque a igreja tem os salvos, a igreja tem o povo que foi iluminado por Deus, o povo que agora é filho de Deus. É só esse povo que pode fazer a diferença nesse mundo caído. Não vai ser o mundo, o ímpio que vai fazer a diferença, somos nós, igreja. Esse evangelho precisa ser pregado, irmãos. Quando Jesus dá o ID, ele fala de pregar o evangelho, ele fala de batizar, ele fala de ensinar. Tudo isso é missão da igreja. A gente precisa falar, olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Aí haverá pessoas que vão ouvir, o Espírito Santo vai tocar, elas virão. E aí a gente tem que ter um trabalho com essas pessoas também, porque a gente pode dizer, ok, alcancei, ganhei, mas e aí depois? E o ensinando a guardar tudo que tenho ordenado. É um trabalho de discipulado. E muitas vezes nós falhamos isso. Nós somos bons evangelistas até, conseguimos desenvolver um bom trabalho na rua, saímos abordando, visitando, mas e quando a pessoa aceita Jesus? Não há nada para essa pessoa, não há um discipulado, essa pessoa está chegando sem conhecimento nenhum. E por isso que muitos não se firmam, porque não há um trabalho sério desenvolvido a discipulado. Sabe, o pastor José Bernardo, ele fala que não existe diferença entre evangelizar e discipular. É nós que criamos, ele vai pegar os originais do grego, e na verdade evangelizar significa tornar como Cristo. Então isso tanto evangelização quanto discipulado tem o mesmo sentido, ou seja, o trabalho da igreja é apresentar Jesus Cristo, é se parecer com Jesus Cristo, para levar outras pessoas a também quererem se parecer com Jesus Cristo. Simples. Você precisa ser um instrumento para que outras pessoas venham a Jesus e queiram também se parecer com Ele. E você vai ensinar essas pessoas como se parecer com Cristo, como seguir esse novo caminho. Essa é a missão da igreja. A igreja, ela cumpre essa missão dentro de um caráter. Precisa haver uma forma de pregar esse evangelho. Mas sabe o que é interessante? Havia um profeta teimoso. Todo mundo gosta de falar com ele quando não quer aceitar algum cargo, né? Olha, cuidado, tu está sendo que nem Jonas, está fugindo. E é engraçado que você vai entender porque Jonas ele não queria ir para Nínive. Porque Jonas não queria pregar lá em Nínive, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas, ele se achava melhor que aquele povo, e ele dizia, eu não vou pregar, porque se eu pregar, Deus pode, eles se arrependem, Deus muda, e não destrói mais eles, eu quero ver eles sendo destruídos. E por isso que Jonas foge. Ele não tinha medo dos ninivitas não, eles queriam que os ninivitas se acabassem. E aí Deus pega Jonas, faz ele lá, e Jonas percorre rapidamente, em um dia, era para ele percorrer 3 para cobrir a cidade toda, e ele só fala, em 40 dias, Nínive será destruída. Que coração duro, né? Homem ruim. E ele depois ele fica afastado da cidade, esperando ela ser destruída. E depois ela não é destruída, ele se ira contra Deus e fala, eu sabia que se eu tivesse pregado, ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Tá aí, o Senhor fez. E Deus vai dar uma lição nele, né? Olha, Jonas, tu se preocupa mais com essa árvore que eu te mandei embora, que te deixou com calor, do que com uma quantidade que eu não vou lembrar o nome de pessoas que não sabem nem discernir entre o pé direito ou o pé esquerdo, ou o polegar. Um coração ruim não pode ser usado para cumprir essa missão. A igreja ela precisa cumprir essa missão com um coração cheio de compaixão. Você não pode olhar para o perdido como com um olhar de superioridade, achando que você é melhor que ele. Querido, se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas, nós estaríamos naquele lugar lá que ele está. Se não fosse a graça de Cristo sobre nossas vidas, o que seríamos de nós? O que seria de nós? O perdido ele precisa ser evangelizado com amor, com compaixão. É olhar para as pessoas e dizer, meu Deus, elas estão nessa situação. O caráter da igreja. Uma igreja que se preocupa com as pessoas, uma igreja
que ama, uma igreja que intercede, uma igreja que ora, uma igreja que faz as coisas motivada por esse amor, e não faz de qualquer jeito, não faz no improviso, não faz quando dá. Há um preparo para fazer isso. E aí o propósito, onde isso vai me levar, né? Glorificar a Deus. É o único propósito da vida de todo crente, é glorificar a Deus. A gente prega o Evangelho, cheios de compaixão e amor, para que o nome de Deus seja glorificado. Olha o exemplo de Jesus. Texto de 35, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha que interessante. Jesus, ele estava percorrendo todas as cidades, e ele estava ali pregando o evangelho, ele estava ensinando em tudo que era lugar. Ele ensinava à beira do mar, ele ensinava nas sinagogas, que era o lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. E ele estava onde o foco de Jesus, onde havia pessoas, Jesus ia lá, porque ele ia para ensinar. E ao mesmo tempo que ele está ali ensinando, Jesus se compadecia com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas chegavam com as suas enfermidades, chegavam com as suas necessidades, e Jesus pregava, e cheio de compaixão, ele também curava, ele também cuidava daquelas pessoas no aspecto físico delas. E ali, irmãos, o ministério de Jesus era um ministério muito agitado. Onde Jesus ia, as multidões o seguiam. E Jesus, nesse texto aqui, ele vai olhar para aquelas multidões e ele se compadece delas. Porque ele vai dizer que o texto, elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. É normal a Bíblia citar muito essa ideia da figura de um pastor e das ovelhas, porque isso era uma coisa da cultura daquele povo. Havia muitos pastores de ovelhas, e aí era fácil para eles entender o que significava uma ovelha que não estava sendo pastoreada. Era uma ovelha que ela ia se machucar com facilidade, era uma ovelha que ela estava sujeita a perigos de animais ferozes, como os lobos, leões, ursos, né? Então há uma grande necessidade da ovelha ela ser pastoreada, e Jesus compara aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, ou seja, é uma multidão de pessoas indefesas, feridas, oprimidas, e que não tem ninguém que pudesse ser em seu favor para as defender. Isso acontece porque esse povo aqui, ele era um povo que não tinha bons líderes naquela época. Os líderes, eles eram fariseus, eles eram os saduceus, eram os escribas, eles eram hipócritas, como Jesus falava. Eles cobravam coisas que nem eles mesmos faziam. E eles gostavam de colocar fardo pesado para cima do povo. Eles gostavam de oprimir o povo, e tem mais, eles julgavam que havia grupos de pessoas que não mereciam aprender da palavra de Deus, não mereciam realmente ser salvos. Um desses grupos eram os publicanos. É um absurdo eles acreditar que um publicano poderia ser salvo. Aí Jesus vai lá, prega para Zaqueu, chama Levi para ser o seu discípulo, e depois Jesus vai ser acusado de quê? Esse come com pecadores e publicanos. Não havia bons líderes, e por não haver bons líderes, o povo padece, porque o povo está afligido, irmãos. O povo está sobrecarregado, o povo está cheio de dúvida. Então imagina as aflições de um povo que não tem um líder para cuidar. É o pecado que a pessoa não tem como, sabe como vai vencer o pecado, ou seja, que direção eu vou ter para lutar contra o pecado? Como eu vou lidar com a questão dos sofrimentos? O povo estava sendo oprimido pelo Império Romano. Como eu vou lidar com esses problemas que estão do dia a dia? E eu não tenho ninguém para me socorrer. E aí Jesus olha para essa realidade e ele se compadece. Ele percebe que há uma grande necessidade aqui. E qual é a necessidade que Jesus percebe? Há uma necessidade de um pastor para cuidar das ovelhas.
Sabe qual é o maior problema do mundo? É que as pessoas vivem uma vida desgovernada. Sabe qual é o problema? É que o adolescente, o sonho dele é fazer 18 anos e ele fala, agora eu sou dono de mim. E que nós, quando arrumamos um trabalho, oramos, Senhor, me dá um trabalho, eu quero trabalhar, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente fica orgulhoso. Ó, não fala nada para mim não, que você não paga minhas contas. Eu que trabalho. E a gente vai ficando orgulhoso. Porque a gente quer fazer da nossa... A vida é nossa, a gente fala, né? Tem crente que gosta de compartilhar essas coisas, né? Deus deu uma vida para cada um. Então, cada um cuide da sua. E aí, fica nisso, né? Você vive a vida do jeito que você quer. Ou tem gente que usa a poesia brasileira, com a licença dos irmãos, deixa a vida me levar, né? E a vida, o outro, o acaso vai me levar, vai me proteger e vai. Ou seja, a vida, as pessoas vivem uma vida desgovernada, elas fazem da vida delas o que elas bem entendem. Elas seguem quem elas querem seguir, elas acreditam o que elas querem acreditar, elas dão ouvido ao que elas querem ouvir. O que falar uma palavra que eu gosto, isso daí. E essa falta de governo tem feito com que as pessoas elas tomem uma série de decisões ruins que só elas mesmas estão sofrendo. Nós sofremos quando vivemos uma vida desgovernada. Nós sofremos quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, querido. Quando a gente pensa, acredite em si, acredite em você mesmo, você é capaz. Quando nós pensamos que a solução dos nossos problemas está no nosso coração, que é enganoso. Quando a gente pensa assim, não, o que teu coração está te dizendo? Acredita nele. É um desgoverno. Nós fomos criados para sermos governados. Precisamos de um governo, precisamos depender de alguém. E esse alguém é Jesus. Esse pastor é Jesus. Então, a necessidade das pessoas é que elas precisam ser governadas. E elas precisam do governo de Jesus nas suas vidas. Então, a mensagem do Evangelho: aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. As pessoas focam muito no Salvador, mas esquecem do Senhor, aquele que você vai poder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver é um viver que eu vivo para Ele, não para mim. Então, esse problema Jesus identifica. Olha, há uma multidão de pessoas carentes, necessitadas, e elas precisam de um pastor, elas precisam de serem governadas. Essa é a necessidade. Uma vida desgovernada é uma vida sem direção, sem sucesso, sem prosperidade. É uma vida infrutífera. E por isso, nós precisamos do governo. E é por isso que Jesus ele está pregando esse evangelho do reino. Olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Ele está se apresentando, eu sou o rei. Venham fazer parte do meu governo, porque eu sou o rei que governo com justiça. Não tem evangelista, você pensar nos evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é o que mais vai apresentar Jesus como rei. E ele vai provar do início ao fim que Jesus é o rei prometido, em que seu reino, ele é eterno. E nós precisamos desse governo sobre nossas vidas, irmãos. Nós precisamos que Jesus direcione as nossas vidas. Há um problema, falta de governo, há uma situação ali de morte espiritual, as pessoas sobrecarregadas, cansadas, e tudo porque elas não têm bons líderes, elas não estão debaixo do governo de Deus, o governo de Cristo. O que Jesus vai fazer, né? Jesus ele vai convocar os seus discípulos a orarem. Olha, a seara é grande, há muitas pessoas desgovernadas, há muitas pessoas que precisam ouvir esse evangelho, que precisam ser libertas do pecado, que precisam ser libertas das suas dificuldades.
mas são poucos aqueles que realmente querem se envolver com o reino. São poucos aqueles que querem realmente servir ao rei e trabalhar em nome desse rei. Então nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Jesus chama os seus discípulos a orar. E sabe, irmãos, esse texto é interessante porque a sequência dele, Jesus vai começar a enviar os seus discípulos para pregarem. Então, Jesus ele começa orando e depois ele faz uma ação de enviar. É como se aqueles discípulos agora que estão sendo enviados ao campo para pregar, eles são resposta de oração. Às vezes a gente fica orando: Senhor, levanta um povo. Por que você não ora assim? Senhor, me levanta para eu poder também pregar o teu evangelho. Eis-me aqui. Por que você não pode se levantar também para ser resposta de oração da sua igreja? A necessidade dos trabalhadores é vista por Jesus. E Ele vai resolver isso por meio de oração. E logo em seguida Ele mesmo vai enviar aqueles que Ele já tinha para fazer ali o trabalho. É necessário que o evangelho seja pregado para os perdidos, que os pecadores façam parte do reino de Deus e sejam libertos de sua condenação. O evangelho do reino, ele precisa ser pregado pela igreja, anunciar que o reino está próximo. Os súditos do rei precisam pregar esse evangelho para que mais pessoas se convertam e façam parte desse governo, tenham suas vidas governadas pelo rei verdadeiro, o rei justo, o rei que reinará por toda a eternidade. Esse texto ele vai ter uma palavra interessante, a palavra seara. O sentido dessa palavra não tem a ver com plantação. O sentido dessa palavra tem a ver com colheita. Jesus não está chamando os seus discípulos para plantar, mas para colher. Quando Jesus está diante daquela mulher samaritana, os discípulos estão chegando, trazendo a comida. Aí Jesus fala assim: olha os campos, como estão brancos. Ainda faltava 3 meses para aquela colheita, mas Jesus estava se referindo a pessoas. Jesus vai dizer para os discípulos: eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não plantaram. A igreja, ela foi chamada para colher. As vidas estão aí fora, queridos, prontas para ouvir o evangelho. O Espírito Santo está trabalhando. Há salvação, há muita gente que precisa ainda receber a salvação do Senhor. E é a igreja que vai fazer essa colheita, vai atrás daqueles que são os eleitos por Deus. Vai nas ruas, vai nas casas e vai só pregando e colhendo, pregando e colhendo. Mas às vezes a gente fica com essa ideia de plantar, né? Não, irmãos, vamos fazer um trabalho. E o importante é a gente plantar uma sementinha ali, que essa sementinha ela vai crescer, germinar e tal e tal. Eu sei, irmãos, que é bonito isso. Mas o texto fala de uma colheita, já é algo que é para ser visto. Se a igreja de fato cumprir o seu trabalho, ela vai crescer. Ela vai crescer. Se a igreja fizer o seu trabalho de pregar o evangelho em todas as localidades, em todas as comunidades, cada crente envolvido com a pregação da palavra, envolvido em fazer discípulos para Jesus, cheio de compaixão, com o propósito de glorificar a Deus, irmãos, haverá crescimento da igreja, porque muitos perdidos vão receber esse evangelho. Quando a gente está pensando na igreja, a gente fala, na minha igreja, a gente começa a pensar em problemas, né? Qual é o problema que a gente tem na nossa igreja? A gente pensa, tem que melhorar uma estrutura, né? A gente está lá na Perseverança, a gente tem um alvo de terminar uma quadra e está dando muito trabalho, e a gente tem um alvo de depois climatizar. Eu acho que a Perseverança deve ser a única igreja da missão que ainda não tem ar-condicionado. Eu sofro lá, os irmãos ficam com pena até de mim. Toda vez que tem alguma coisa de pastor, eles gostam de me dar toalhinha lá em cima. E aí, porque toda hora eu suando. Convidei o pastor Fernando para pregar lá na igreja, e ele apelidou a nossa igreja a igreja da toalhinha, né? Que não tem como ficar pregando sem ficar usando a toalhinha, toda hora suando. E
a gente pensa, né? O problema da perseverança da minha igreja é dinheiro. Porque, meu amigo, com dinheiro a gente faz tudo. Com dinheiro a gente não tem dificuldade nenhuma. Às vezes a gente acha que o problema é estrutura. A gente precisa de uma caixa de som melhor, precisa ter um instrumento, precisa trocar um microfone, precisa comprar um ar-condicionado. Mas deixa eu falar para você que quando Jesus, ele avaliou que há um problema das pessoas não serem governadas, e dentro da equipe de trabalho dele, e dentro da igreja, ele identifica que o maior problema não é dinheiro, não é estrutura, mas o maior problema é capital humano, é pessoas. O maior problema são trabalhadores. Então, se você tem essa ideia de que a igreja não desenvolve por causa de dinheiro, por causa de estrutura, eu quero te falar que não é assim que Jesus ele olha. Jesus ele olha sempre que o problema é a falta de trabalhadores, pessoas. Nós precisamos de trabalhadores dispostos ao trabalho. Chega o final do ano, está chegando, aí é aquela luta para o pastor, né? Irmãos, vai ter o ministério tal, e todo mundo fica. Aí o pastor tem que, fulano, você não quer assumir? Não, pastor, melhor não. E tu, fulano? Aí fica aquela choradeira. E sabe o que acontece muitas vezes? Tem um irmão que ele acaba ficando com 3, 4 cargos. Tem irmão que fica sem fazer absolutamente nada, não se envolve com nada, e fica pessoas sobrecarregadas e pessoas acomodadas. Eu nem conheço os irmãos daqui, eu estou falando, tá vendo? Então, estou em paz com vocês. E nem conversei com o pastor Júlio, tá bom? Sobre nenhum de vocês. A gente precisa, irmão, de trabalhadores dispostos a trabalhar. Parece óbvio, mas a galera, com o perdão da palavra, está cheia de preguiça. Está envolvida com as coisas lá fora. Pastor, eu não tenho tempo. Eu faço isso, eu já tenho tanta coisa. Pastor, o meu primeiro ministério é minha família, eu tenho que cuidar dele. E é verdade, seu primeiro ministério é sua família. Mas não impede de você e sua família servirem ao Senhor também na igreja. Começamos o ministério infantil lá na igreja, o ministério OANSE. E a gente só tinha 8 pessoas para iniciar um trabalho com crianças. 8. Uma igreja com mais de 40 pessoas, 8 pessoas só se alistaram para trabalhar. A maioria dos que se alistaram, adolescentes. 14 a 17 anos. Era o que a gente tinha. Tinha irmãos na minha igreja que tinham cursos de PEC, tinham formação, mas não estavam dispostos a trabalhar. E eu tinha um monte de adolescente que queria trabalhar, mas não sabia dar uma aula, não sabia nada, mas eles tinham algo que é o fundamental para o início do trabalho: disposição para trabalhar. Às vezes você não quer trabalhar porque você fala, não, eu preciso primeiro me qualificar, eu preciso primeiro isso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. E até que quando você chega no que você quer, você fala, eu não quero mais não. O mais importante para iniciar o trabalho é a disposição, meu querido. É olhar assim, rapaz, tem tanta coisa para fazer na igreja, tem tanta gente que a gente precisa alcançar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou chegar com o meu pastor, eu quero ajudar, me diga onde eu posso ajudar, porque alguma coisa eu quero fazer para ajudar, para ganhar vidas, eu quero ser bênção para essa comunidade aqui. Aqui é Monte das Oliveiras, aqui do Monte das Oliveiras. Eu quero ser relevante para o reino de Deus, eu quero alcançar vidas, pregar esse evangelho, testemunhar com o meu exemplo de vida também. Então a primeira coisa é trabalhadores dispostos a trabalhar, irmãos. Não é a qualificação que é a primeira parte, é a disposição. A segunda coisa, trabalhadores que buscam santidade. Ou seja, não adianta você querer trabalhar para o Senhor de qualquer jeito, precisa haver uma consagração. Você precisa, e a gente fala isso de santidade, as pessoas só pensam em pecado. E geralmente é pecado, só que a gente só imagina pecados graves, né? Sabe o que é engraçado? Porque a gente associa santidade a sempre a imoralidade sexual, ao inverso disso. Como se o único pecado que existisse fosse imoralidade sexual. Mas a gente esquece que santidade também é lutar contra a preguiça, é a gula, que a gente come mais do que precisa, que pecado também é mentira, que pecado também é fofoca, que pecado também é tudo isso que atrapalha a gente de ter um bom trabalho. Porque quando a gente vai trabalhar,
Aí começa, tu nem sabe o que a fulana falou. E em vez de estar trabalhando, está pecando. Paulo não falou isso dos coríntios? Olha, vocês se reúnem, mas em vez de ser para o bem, vocês se reúnem para o mal. Porque quando vocês se reúnem, vocês causam confusão. Tem gente que acha que trabalhar para o Senhor é ficar brigando toda hora. Ainda tem gente que se orgulha. Eu brigo, pastor, porque eu quero ver as coisas todas certinhas. Você não precisa pecar para agradar a Deus, não. Se o trabalho está te levando a pecar, tem alguma coisa errada, irmão. E é por isso que tem que ter um trabalho, uma busca de santidade. Trabalhadores que buscam santidade, que buscam estar em paz um com o outro. Já viu isso? Vai começar, tem minha panelinha aqui. Essa é minha equipe de trabalho. Essa é minha diretoria. É a panelinha dentro da igreja. Aí um ministério tenta mostrar para o outro que faz melhor. As igrejas estão cheias de pequenas igrejas. Há uma igreja dos jovens, há uma igreja dos adolescentes, há uma igreja das crianças, há uma igreja dos homens, uma igreja das mulheres, e é só um corpo. Isso é assustador, mas porque o povo não está buscando santidade. Você sabe as qualificações de diácono e pastor? A maioria da lista das qualificações, elas são referentes a caráter. Novamente, parece que esses trabalhadores precisam sim ser qualificados, precisam sim ter uma técnica para trabalhar, mas isso não é tudo. Precisa ter trabalhador disposto, já falei, e precisa ter trabalhador que tem uma vida de santidade. O caráter é aprovado do obreiro. E você vai ver a recomendação lá, são questões de caráter, e ali só tem 2 qualificações que são técnicas: que seja apto a ensinar e que não seja novo convertido, seja alguém que tem alguma experiência. O restante é caráter, que seja moderado, que seja amigo do bem, que seja que não se ire com facilidade. Tudo é caráter. Ou seja, a santidade, ela faz parte do povo de Deus. Nós não trabalhamos como o mundo trabalha. Nós não somos uma empresa. O mundo, para você subir de cargo, você tem que, a galera vai lá e mente para o outro, para poder ganhar o cargo do outro. É um tentando passar por cima do outro. O importante é se dar bem. É a cultura, é a lei de Gerson, né? O importante é se dar bem. Não é assim que é o reino. O reino de Deus, ele é diferente, porque enquanto lá fora você olha para o líder, o líder é aquele que comanda e todo mundo obedece. E eu sei que a pessoa é o chefe, porque ele dá as ordens, os outros obedecem. A gente olha assim, rapaz, aquele ali é o chefe. O líder é o que manda, o líder é o que é servido. É lá fora. Dentro da igreja, não é assim não. Maior é o que serve. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha como é diferente, irmãos. O trabalho cristão, ele não pode ser comparado ao trabalho do mundo. Você não pode querer trazer as técnicas lá do mundo para dentro da igreja e achar que vai funcionar. E pelo contrário, nós deveríamos usar as coisas de Deus e aplicar lá fora, que você vai ver como as coisas vão melhorar. Nós precisamos de trabalhadores que busquem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, eu já sou um trabalhador, eu estou disposto, eu estou cuidando da minha vida de santidade, mas isso também eu posso melhorar. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer um seminário, eu posso começar a ler melhor minha Bíblia, começar a fazer anotações. Eu digo assim, irmãos, eu encorajo, leia a Bíblia com vontade, não leia só para cumprir uma rotina, leia a Bíblia questionando. Olha, isso aqui eu não entendi. Chega domingo, pastor Júlio, me ajude. Diácono, me ajude. Eu falo para os irmãos da perseverança: irmãos, eu não sei de tudo, mas aquilo que eu não souber, me dá uma semana que eu vou ajudar vocês. Eu vou atrás e a gente conversa. Mas as pessoas não têm mais interesse pela palavra. Ninguém mais pergunta, ninguém mais se esforça para crescer. As pessoas acham que só quem tem que estudar a Bíblia é pastor. Todos somos chamados a estudar a Bíblia. E se eu quero trabalhar direito, eu preciso estudar o que eu estou fazendo. Aí chega lá fora, o crente, ele busca crescer na área profissional dele, ele busca ser o melhor no que ele faz, mas quando chega na parte das coisas de Deus, nós somos medíocres, nós fazemos qualquer coisa e está bom. E a gente ainda fala: Deus,
de coração o Senhor vai aceitar. Trabalhadores que buscam crescer. Nós precisamos de trabalhadores que sirvam em qualquer circunstância, irmão. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu estou muito alegre, eu quero servir, mas aí vem as dificuldades e a pessoa abandona o cargo, abandona o trabalho. Chega o início do ano, todo mundo faz um monte de promessa, né? Os cultos mais lotados são os cultos de janeiro, geralmente. Janeiro, fevereiro, quando chega ali março, abril, o pessoal vai sumindo. O pessoal fala: não, ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, ano que vem eu vou orar, e faz um monte de promessa. Nós precisamos trabalhar em qualquer circunstância, irmãos. A Perseverança, o nosso trabalho é de 3 horas da tarde até 5 horas da tarde. Lá não tem ar-condicionado. O sol bate, aquele calor miserável. E a gente que trabalha. E aí o pessoal está sorrindo, o pessoal está lá trabalhando. E aí uma vez faltou energia, a única coisa que a gente tinha para melhorar o ventilador. E as crianças já estavam lá quando faltou, vamos fazer o trabalho. É toda circunstância. É com saúde, é sem saúde. A gente continua servindo ao Senhor. E para sintetizar tudo isso, é trabalhadores que amam a obra do Senhor. Você ama a obra do Senhor? Entende, irmão? Se a gente tiver pessoas que amem a obra do Senhor, não vai faltar dinheiro para a obra. Porque algum irmão vai dizer: poxa, está faltando o lanche das crianças, eu estou aqui trabalhando. O irmão vai lá, vai meter a mão no bolso: está aqui, ó, vamos comprar o lanche, as crianças não vão ficar sem comer. Olha, nós precisamos ter um espaço melhor para o trabalho acontecer. Se você está envolvido com o trabalho, você vai contribuir com o trabalho. O crente que ele não tem prazer de ofertar, ele não tem prazer de entregar o seu dízimo, ele não tem prazer de participar do financeiro, é porque ele não ama a obra. Porque a gente, cheio de amor, a obra acontecendo, e eu não vou fazer minha parte. Não tem como, irmãos. Não tem como. Chega para um trabalho que exista, um ministério. Nós cuidamos de mais ou menos umas 50 crianças de um bairro carente. E a gente se esforça para dar alimento. Se alimentar 50 crianças, você vai alimentar com o quê? Tem que ter dinheiro. Mas quem é que contribui? São as pessoas que amam a obra. A gente poder... Eu não sei se vocês têm isso aqui, mas eu acho que tem, que eu vi o Janderson pequeno, eu vi, acho que o Mateus, o Jadson, né? Mas minha igreja tem isso, a gente com o trabalho de crianças, e hoje nós estamos vendo pessoas adultas que permaneceram. Isso traz tanta alegria. É tão bom ver esses frutos que permanecem. Irmãos, o que falta para cumprir a missão é nos parecermos com Jesus. É ter o mesmo olhar que o Senhor teve. Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. É ter esse mesmo desejo que o Senhor Jesus teve, de servir e não querer ser servido. Nos falta esse coração, porque nós estamos muitas vezes apegados com as coisas ainda desse mundo. Nós estamos nos esforçando mais para ganhar esse mundo do que para ganhar a Deus. Qual pai que fala assim: Senhor, eu oro para que meu filho, Senhor, seja um missionário. Eu oro, Senhor, para que meu filho seja um pastor, ou um evangelista, ou um diácono. Quantos pais oram para os seus filhos irem para o campo missionário? Mas os pais oram assim, né? Quero que meu filho seja um médico, advogado. Tem pais que eles falam: pastor, eu invisto muito no meu filho. Eu me esforço para pagar o colégio particular. Eu me esforço para pagar aula de reforço, de natação, de inglês. Mas e a obra? Quanto você tem investido? Às vezes a gente faz programação e tem alguns pais que moram longe, e os filhos querem ir para a igreja, e o pai fica assim: meu Deus, eu vou gastar gasolina. Eu falei: meu irmão, investe no seu filho, que ele está querendo ir para a igreja. Imagina se ele estivesse querendo ir para a festa. Imagina se ele estivesse numa cama, cheio de uma depressão, você gastando com medicação cara e psicólogo. Não tem melhor investimento que investir na obra. A Ama Evangelizar está com uma escola de plantadores de igreja. O aluno vai para lá, para São Paulo, ficar 9 meses lá. Vai aprender a plantar a igreja, a revitalizar a igreja. E está aí aberto as vagas para jovens que queiram se
candidatar. Cadê os missionários da Brilho Celeste? Quantos vão ser enviados? Eu oro tanto para que na minha igreja surjam mais pastores, surjam missionários. Eu oro tanto para que a nossa realidade mude, que a gente tenha mais igrejas da nossa missão com os pastores de tempo integral, porque a gente não consegue ter isso. Eu não sou um pastor de tempo integral. E eu oro tanto para que essa realidade possa mudar, para que a gente possa ter realmente uma importância ao trabalho do Senhor e possa crescer. Se aliste ao trabalho, meu irmão. Sabe, Sophia Miller foi uma grande missionária. Uma vez questionaram Sophia Miller: Sophia, como é que foi teu chamado, né? Apareceu alguém do céu e tu viu algum sinal? E a Sophia fala: olha, eu abri a minha Bíblia, eu li e obedeci. Foi esse o chamado de Sophia Miller. Não espera, querido, que vai vir um negócio no seu coração e tal. A missão já foi dada. Você só precisa cumprir. Nenhum missionário, ele começou do nada e no outro dia ele virou um missionário. O missionário, ele começou pegando uma coisinha na igreja. Aí ele viu que ele sentiu aquilo: eu preciso fazer mais. Ele foi fazendo mais, ele foi fazendo, e foi caminhando, até que um dia ele falou: Senhor, agora é tudo para ti. E ele se tornou um missionário de tempo integral ali. É aos poucos, irmãos. Comece a desenvolver um trabalho. Lembre da prioridade de Jesus. Ele roga ao Senhor. É outro desafio para nós pastores, para que a gente não queira fazer as coisas com a nossa força. Não seja você o que vai querer convencer o outro ao trabalhar. Bora lá, vamos lá, e fica insistindo, sendo até um chato. Não precisa disso. O texto da Bíblia diz: rogai ao Senhor da seara. É Deus que vai mandar os trabalhadores. Eu quero finalizar dizendo que a obra é do Senhor. E que se a obra é do Senhor, Ele vai mandar trabalhador. E se a obra é do Senhor, Ele vai salvar. E se a obra é do Senhor, Ele vai dar todas as condições para que essa obra possa continuar sendo realizada. Eu quero dizer para os irmãos que essa igreja está de pé porque o Senhor é o dono dessa igreja. Amém? O Senhor é o dono dessa igreja. Por isso Ele tem sustentado essa igreja. Ele é o dono. Sempre digo que há um problema na igreja quando a igreja se sente dona do pastor, acha que ela é dona do pastor, porque ela paga o salário, o sustento, ou quando o pastor se acha que é o dono da igreja. E a melhor coisa é nós entendermos que a igreja, o pastor, tudo é do Senhor. E por isso devemos sempre recorrer a Ele em primeiro lugar. Senhor, manda trabalhadores, mas Senhor, e usa também para eu fazer algo, para eu pregar esse evangelho. Vai terminar o ano, para quantas pessoas você falou de Jesus? Vai terminar o ano, quantos missionários você lembrou de orar? Vai terminar o ano, quanto você investiu na obra missionária? O que você tem feito realmente para contribuir com essa obra que você foi chamado a participar ativamente? Que você saia daqui desafiado, meu querido, a ser um trabalhador. E que um trabalhador que ora para outros trabalhadores, um trabalhador que entende que a missão é levar o reino de Deus, levar o governo de Deus a pessoas desgovernadas, para que possam, assim como nós, receber a direção do pastor. Eu tinha um versículo favorito na Bíblia que era Filipenses, eu não vou lembrar agora o versículo, capítulo do versículo, mas dizia que é nos dado o privilégio de não apenas participar ali da obra do Senhor, mas também de sofrer por Ele. Mas quando eu me tornei pastor, e não é segredo para ninguém que eu tentei fugir de todas as formas, há João 10, que ele vai falar: e haverá um tempo que haverá apenas um rebanho e haverá apenas um pastor. É o que eu oro a Deus, que Jesus volte, para que não precisa mais haver tanta confusão entre as igrejas, de quem está mais certo que a outra. Eu oro para que essas divisões denominacionais acabem e a gente vai estar só com aqueles que são salvos em Cristo Jesus, pertencendo a uma única igreja e tendo apenas um pastor, Jesus Cristo. Amém?
Pai, obrigado pela Tua palavra. Desperta, Senhor, essa igreja ao trabalho, aqueles irmãos que já têm se esforçado, Senhor, Tu conhece, continua os fortalecendo, que entendam que em Ti, Senhor, nenhum trabalho é em vão. Continua capacitando o pastor dessa igreja, sendo com ele, que seja um homem sempre cheio do Teu Espírito Santo, e que ele continue guiando essa igreja, Senhor, para a missão que ela tem, Senhor. Que essa igreja possa cumprir a missão no mesmo caráter, Senhor, cheio de amor e compaixão pelos perdidos. E que o objetivo não seja engrandecer o nosso nome, mas apenas Te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor e obrigado à oportunidade, meus irmãos. Ok, meus irmãos, obrigado aí, pastor Ricardo Júnior. E eu me fiz uma pergunta, quando o pastor estava pregando, e eu estava me perguntando, qual é o meu sentimento? O primeiro sentimento da minha parte foi de covardia. Estou sendo um covarde na obra do Senhor. Qual foi outro sentimento que eu tive? De vergonha. Sentimento de vergonha que nós, como Igreja do Senhor, precisamos fazer mais. Que o Senhor, irmão, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos ajudar a continuarmos a pregar o santo Evangelho de Jesus Cristo, como foi pregado. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, as almas estão nos bares, as almas estão se prostituindo, os eleitos de Deus ainda estão na penitenciária, nos hospitais. Qualquer lugar que andemos, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, estão eleitos de Deus. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos fazer a nossa parte. Paulo vai dizer a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, que pela mensagem do Senhor, nós venhamos ser transformados e a briga possa ser mudada. Que a briga é não, eu não quero, não, eu preciso primeiro me formar, preciso cuidar do meu empreendimento. Essa está sendo a briga, mas que a briga possa ser, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a briga pode ser que nesse ano 2025, nós vamos ter a dificuldade de escolher aqueles que vão trabalhar para o Senhor. A briga tem que ser essa. Eu quero trabalhar, não é eu que quero, não é eu que quero. Essa tem que ser a briga. Irmãos, o povo está indo para o inferno. E nós temos parcela de culpa nisso, que não saímos para evangelizar. Parece que evangelismo não faz mais sentido. Hoje nós tivemos evangelismo na igreja, tivemos café de comunhão. Alguns ficaram, outros foram embora. Cadê o interesse pelo evangelismo? O que está acontecendo? É aquilo que o pastor Ricardo Júnior, olha que eu não combinei com ele não, tá? Diante de Deus estou com a minha mente, com a minha consciência limpa, não combinei nada com ele. Mas é a falta da santidade que nós pregamos de manhã. A santidade progressiva que tem nos empatado a nós olharmos para a alma e fazermos a nossa parte com a pregação do Evangelho. Santidade, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, com o Espírito Santo de Deus, que é aquele agente, o único agente que possa nos convencer que nós precisamos sair desse sono espiritual que estamos vivendo e atender o conselho do apóstolo Paulo: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus, na sua graça e misericórdia, possa ter misericórdia de nós. Deixa eu passar aqui os avisos. Nosso trabalho que temos aqui para a igreja.
Os avisos estão sendo até um apelo, né, irmãos? Nós estamos passando esses avisos, você vai perguntar, mas pastor, isso aí eu já sei. Eu já sei de cor e salteado, mas o aviso é um apelo. Primeiro apelo, terça-feira, 17h30, evangelismo. Como eu sempre digo, isso é aquele grupinho, né? Não aumenta, vai passando terça-feira, sempre aquele grupinho. Então o aviso é um apelo para que você desperte para o evangelismo. 19h nós temos também o ministério de oração. Abrimos a igreja às 19h para orar. Mais uma vez, somente aquele grupinho. Não tem irmãos se colocando à disposição para orar. Quarta-feira, culto de doutrina e oração. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Estamos as marcas do ministério do apóstolo Paulo. É um apelo também para que você venha para o culto de doutrina e oração. Quinta-feira, Deus tem nos abençoado com uma frente missionária. Mais uma vez, apelo para os irmãos, tem irmão daqui dessa igreja que ainda não foi visitar o nosso trabalho missionário, apoiar. Então apoie esse trabalho missionário. Deus nos deu à frente da casa do irmão Gilmar, da irmã Simone. Então nós temos aí a graça, misericórdia, mas cadê os trabalhadores? 19h30 é a nossa frente missionária. Só lembrando, irmãos, que nós já agendamos, volta aí rapidinho para a frente missionária. Dia 29 de dezembro, se Deus quiser, vai estar conosco o pastor Miguel Maia e a cantora Denise, tá bom? Eu vou pedir para a irmã Diane colocar para a gente ficar sempre lembrando. Dia 29 de dezembro, numa quinta-feira, nós vamos levar eles lá para nos abençoar. Sábado, 16h, outro apelo, cubrinho. Peço que você que tenha filho, traga seu filho para o cubrinho Jesus Me Ama. À noite, outro apelo, culto com jovens, um sábado sim, outro não. Domingo, escola bíblica dominical. E temos um ministério que se encerrou hoje. Sábado vai ser a nossa confraternização. 17h30 e 19h, esse culto de louvor e adoração que está sendo realizado nesse momento. Então não é um lembrete, é um apelo para você participar de todos os cultos e ter comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vou passar a palavra para o dirigente que vai fazer o término do culto dessa noite. Obrigado a todos, boa noite, boa semana. E até o próximo encontro, que é terça-feira, se Deus quiser. Vamos louvar o Senhor com o cântico Poder para Salvar. E após o cântico, estamos encerrados o trabalho desse domingo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos na tua casa. Obrigado por tudo que foi feito aqui, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que foi explanada. Que nós possamos colocar, Senhor Deus, em prática em nossas vidas. De fato, Senhor Deus, sair, evangelizar, Senhor Deus, fazer a tua obra e ganhar almas para o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que todos nós possamos ter uma ótima semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.